Oi, pessoal. Estamos aqui na tentativa. Falha minha de não ter perguntado se o Edmundo já tinha feito live antes, então a gente está tentando aqui virar a câmera dele. Eu estava explicando lá no WhatsApp, vamos ver se vai dar certo. Então, vamos ver. Ô, Pedro, lá no WhatsApp a gente conseguiu. Vamos ver se a gente consegue aqui. Eles vão entrar daqui a pouco. Eu expliquei lá, vamos ver se dá certo aqui. Eles têm que entrar de novo. Um pouco de paciência, pessoal. Também foi falha minha de não ter verificado isso com ele antes. Mas eles não entraram ainda. A Maurinha que tava mexendo lá. Mas o pessoal tá aguardando o Edmundo para poder conectar aqui. Ele tinha conseguido entrar, mas não estava conseguindo virar a câmera. Em último caso, eu faço uma gravação com ele, depois eu publico no YouTube para vocês assistirem. A única coisa é que a gente não vai conseguir bater o papo, talvez ao vivo, e fazer as perguntas para ele, né? Fabiano, não sei se você é filho dele ou se você é da família, deve ser, né? Pelo sobrenome. Se quiser dar uma ligada lá ou. Ah, legal, Pedro. Você vai nadar? Oi, Ana. Ana, você viu que tem desconto, né? Da hidromania, 25%. Ah, legal, Fabiano. Você que faz polo aquático? Pessoal, tô aguardando aqui o Edmundo. Vou de novo lá no Zap para ver se eles estão precisando de ajuda. Ah, legal, Fabiano. É que eu comprei o livro da Cristiana Pinceroli, que você deve conhecer, que foi uma das precursoras aí do polo aquático. Um palco para o esporte. Acho que é Palco para o Esporte o nome do livro. Muito bom. A Maura tá ajudando, mas eles não entraram de novo aqui na live. Deixa eu mandar uma mensagem lá. Oi, Rodrigo, tudo bom? Tô esperando meu convidado aqui. A live é o sábado. A nossa agenda durante a semana é corrida, né, Rodrigo? Então, quando não dá, a gente vai no sábado mesmo, porque eu já fiz 2 lives essa semana, durante a semana. Então, para não tumultuar tanto, eu faço no sábado. Tô aguardando aí meu convidado. Um beijo pro Thiago Rodrigo. Ah, legal, Felipe. Aí, ó. Dando um spoiler já enquanto a gente aguarda aqui. Felipe e Fábio. Eu vou conversar na terça com Gabriel Fragomene, que além de ser salva-mar, guarda-vida, né? Ele também é nadador de águas abertas, também é de polo, e está indo para a Austrália disputar o Live Saving, específico para o pessoal dos bombeiros. Ah, obrigada, Rodrigo. Pois Ô, Maura, não sei se é a Maura Susser, é você que está ajudando o Edmundo? Eu posso entrar, convidar você aqui e ele aparece no teu perfil, porque ele. Ah, agora que ele entrou. Ele tá me vendo, mas ele não tinha entrado. Agora que ele entrou, vou chamar ele aqui. Ô, Maura, você que tá com o perfil de Sul Ser Maura,
Porque se não der no dele, eu posso tentar depois chamar você por aqui, já que vocês estão juntos, tá? Mas eu vou chamar ele aqui. E tá dando que ele não pode participar. Convidar. Entrou, mas por enquanto não tô vendo nada. Uma hora vai, Pedro. Tá virada a câmera ainda. De novo. Ô, Maura, o teu perfil é esse aqui, o Sulce Maura? É, é, Eu vou tentar é. chamar você. Eu vou desligar o dele, tentar chamar no teu, pode ser? Tá. Você não consegue só virar a câmera, É, Vou você. sair da cama. mas eu não escuto aí para entrevista. Eu nem escuto bem. Eu vou a Maura também. Deixa eu ver aqui. Se o da Maura a câmera tá virada. E aí depois vocês desligam um celular, porque senão a gente fica ouvindo os dois juntos. É, ô, Maura, olha, entrando. Daqui, espera. Virada também, mas tua imagem tá melhor. Mas a tua tá virada também, tá vendo, Maura? Tô vendo você andando aí por trás. Eu vou tirar eu vou tirar o Edmundo. Tirar não, ele tem que sair. Maura, não tá fazendo Ah, Mas você tem que explicar. não, agora não. Já, Peraí, esse agora, negócio. só que desliga então o celular dele, porque se ficar os dois, a gente vai ficar com cacofonia aqui. Alexandre, no meu celular, porque eu tenho um aparelho de ouvido. O Ah, aparelho tá. de ouvido, ele está no botão. Ah, tá, entendi. Então deixa. A Maurícia agora deu, agora deu. Pronto. Vou desligar o meu. Eu vou desligar o meu. Ah, peraí, porque o dele não virou a câmera. Você viu onde que vira a câmera dele? Maurinha, pareceu você. Virou a câmera e o dele não. Ah, agora virou. Agora você conseguiu. Agora sim. Agora sim. É, peraí. Agora, Maura, faz o seguinte: você tem que sair para não ficar com o barulho. Tá vendo que tem um Eu vou xizinho sair. aí? Tá. Maurinha, Só um pouquinho, pessoal. A Maura, você tem Eu vou sair direto. Eu vejo a entrevista ao vivo aqui e sai. isso, mas aperta o xizinho que tem para você poder fechar. Ótimo. Agora deu. Tá me ouvindo bem, Edmundo? tudo bem, querida? E você, tudo bem? Tem Tudo bem. nadado muito? Ah, que bom que deu certo. Agora vai. O pessoal já está aqui esperando por você. Uhum. Você tá me ouvindo bem? Eu tenho, eu tenho que escutar devagar, porque Tá. eu estou usando o aparelho de audição, né? Senta. Tá bom, conseguimos. Pode falar. Pode falar. Então, por favor, bem-vindo e se apresente, né? Tá ouvindo? Hum, Não tá vindo por fora.
Tá saindo por Tá fora. saindo por fora. É, Por quê? não sei. É porque tem que Ah, ser direto no. Deve ter mexido. Não, não mexi não, peraí. aí eu não sei. Será que daí não precisa de É. fone de ouvido? Porque tem, eu não sei como funciona. Tem aquele? Hã? Tá aqui? Não tem aquele? Pera um pouquinho só, pera um pouquinho só. Cadê? Tem na minha Vou botar um fone de ouvido móvel. Tá. Pronto. Aí ele escuta. Ó, fala pra Ei, ele, Maura, que já tem gente de Chicago aqui vendo, ó. A Vera tá. Nunes. Ah, eu conheço também. Tá, agora vai dar um jeito. Peraí. Tira esse. A galera tá esperando aqui. Pronto. Onde é que enfia Aqui, isso? bem. Pra onde? O que é? Cadê o buraco do negócio aqui? Não tem. Tira essa merda, pera aí. Vou Pera um pouquinho pegar só. enquanto vocês eu não vou sumir, não, hein? Pera aí. Dá pra não destrambelhar aí. Ah, só não pode agora. Ei, mas Não vocês viraram a tem. câmera de novo. Ou vocês sumiram daí? Tá aqui, filho. Não tem. Tô falando que o buraco é diferente. Ih, ferrou tudo. Ih, Ah, esse não. celular não tá. Vocês já Pega o têm teu, pega o teu. Agora eu tô Porra, que Caramba. confusão do caralho. Peraí. Que merda esse Peraí. celular. Pronto, peraí. Vamos botar no meu tem. O meu tem buraco. Pronto. Meu tem buraco, dele não tem. Pronto. Oi. Mas cadê Ô, vocês? Tô vendo. Aumenta o volume. agora a câmera desvirou de novo. Oh, meu Deus do céu. Não, eu tô Pronto, vendo tua Alessandro. mão. Ô, Maura, eu tô vendo sua mão. É que o celular deve estar muito para baixo. Pronto. Não, tem alguma coisa aqui. Oi. Eu tô vendo Também não tá. você. Eu tô vendo tua mão, celular, mas não tô vendo você. Isso, é só ajeitar. Agora eu tô vendo tua orelha. Agora a internet travou. Oi, agora eu tô vendo os olhos dele. Pessoal, ao vivo tem dessas coisas. Daqui a pouco a gente se ajeita. Fala, Fernando. E agora a internet travou. Aí é sacanagem também, né? Entra no coisa pra mim. Não tem. Tem tudo. O celular dele é novo, não tem aquele buraquinho para colocar o. Tem? Ah, eu sei. Os novos têm que ser com fone de ouvido Um sem negócio de fio. fone. Deve ter saído, você não mexendo em tudo aí. Não, eu não mexi nada, Edmar. Peraí. Não, o novo não tem, o meu não tem também. Ô, Maura, veja se vocês acharem muito ruim. Agora já travou. Eu posso ir perguntando e você vai igual como que é? Quando a gente faz tradução ao vivo, você vai passando para ele a pergunta e daí ele responde. O que que você acha? Todos aguardando sim, Mônica. Só que agora travou. Agora a internet parou. Vamos ver mais uma tentativa, aqui de fazer via tradução simultânea. Travou. Ô Pedro, você não pode dar uma ligada lá, o Fabiano ligar pro teu pai, ou pra Maura, que agora tá no telefone da
e avisar que tá travado? É, porque eu estou com a Maura aqui e saiu o Instagram dele. É, eu tô no celular da Maura. Tá, Pedro, dá uma É, agora eles caíram, ó. Deixa eu convidar a Maura de novo aqui. Pronto, agora estou escutando, Morinha. Tá escutando? Vai Opa, estar escutando. tá escutando? Só que a câmera tá Põe virada. o Instagram de novo. Põe de novo. Fernando, aqui tá boa a internet, né? Vocês estão me vendo normal. É só. Agora eu tô vendo tudo preto. No último caso, a gente vai fazer uma entrevista às escuras. Já. Agora estou escutando, Fernanda. Põe para mim. Alessandra, Ela está vendo tudo preto. tô vendo tudo preto. Ah, por que ele tá vendo? Não Agora vai. Pronto. Já Vocês não tá? ó, vocês estão vendo, vocês não estão se vendo? Pois é. Pode fazer as escuras. Se você está me ouvindo, eu tô vendo mal, gente. Faz. No Instagram. Sério, mas tá escuro, que não tá aparecendo. Vocês não estão se vendo também, né? Não tá aparecendo nada aqui. Peraí. Tá difícil. Não vai dar, não. Ah, mas vai dar certo. A hora dá. No último caso, a gente faz as escuras. A gente está se ouvindo, aí a gente conversa, como se estivesse conversando pelo telefone. E aí o pessoal vai fazendo. Vai falando com ela. Vai respondendo as Tá bom, eu tô te vendo. Ah, opa, tá aparecendo de novo. Vocês estão se movimentando. Peraí, Eu já sei como tá. Peraí. eu tô na fila. Vai falando com ele e eu vou filmando. Pronto. Pronto, agora deu, agora eu tô vendo ele. Tá, mas ele tá no. A imagem tá no meu e o vídeo tá no dele. O áudio tá no dele. Então, Tá. Dá? beleza. Você tá me vendo, Edmundo? Tá vendo ela, Edmundo? Você vai ficar me filmando? Ah, É. entrou. Agora entrou. Agora entrou tudo. Não, Pronto. Amém. Vai. Pronto. Eu vou sair. peraí, mas eu tô vendo o chão. Não, ele já tá. Ele já tá. Agora, Pronto. Vai. fica paradinho aí então, pra ele. Pronto, eu tô filmando. Fica parado aí. Você tá. Não é você que está me filmando. É, Não tem Mas não tá problema. aparecendo. Agora tá. Agora é só você sentar aí, Maura, pra poder segurar e não ficar tremendo. Tá, eu sou o cameraman agora. Isso. Mas tá parecendo. Tá parecendo a. Você tá Pode sem ir, que bateria? agora vai. Bota Agora- lá, senão vai acabar. Agora vai. É só você parar de tremer, Maura. Tá, vou ficar parado, vai demorar muito. Mas não tá Olha, parecendo ao vivo, não? Tá Tá, aqui. não. Aqui, Edmundo, tá aqui. Tô te vendo aqui, vai. Tô te vendo, tranquilo. Galera tá te vendo também. Eles veem a imagem que eu Edmundo, vejo. você tá ao vivo. Você tá ao vivo, vai. Conversa com ela. Maura, aqui tá filmando. Isso, para aí quietinha. Tá bom. Aqui saiu. Edmundo, bem-vindo. Conte pra gente quem é você.
Ouvindo tô. Tá, começa a falar, Tô. Edmundo. Edmundo? É que tá atrasada o som. Ela está Isso. perguntando quem é você. Tô. Quem é você? Vai. Pode falar. Pode falar, pode se apresentar. A imagem está atrasada. Se É, apresenta e fala quem você é. Vai. Então tá bom. Vai. Caquete. Então tá. É... Bom, meu nome é Edmundo Arthur Foschini, sou um aficionado aí pelas maratonas aquáticas, né? E tem um histórico longo aí para ser registrado, para se falar. Mas tá uma interferência do caramba, eu não estou aguentando ficar com isso, Mônica. Então tira e fala. Tira o aparelho e fala o que você tem que falar. Não tá dando. Tá pera uma um interferência pouquinho. total. Ô, Maura, Alessandra, o que você tiver que perguntar a ele, você Eu me tiro, fala aí e eu eu não falo. escuto nada. Não faz mal, ela vai me perguntar. Tá. ô, Maura, sabe por que que tá interferência? Porque quando tem dois Agora. Vou desligar o dele. desliga o dele, porque por isso que tá dando interferência, que é bem ruim mesmo, já aconteceu isso comigo. Aí a gente faz tradução simultânea, pergunto para vocês, Tá, Então vai ficar uma droga. vamos ver. Pode falar agora. Já desliguei. Desliguei. Era ele que estava dando interferência. Pode falar, Alessandra. Vê se ele escuta agora. Você tá me escutando, Edmundo? Não estou escutando nada. Você tirou o aparelho? Não? Então, mas agora parou o barulho. Fala para ele falar da longa história dele na natação, desde quando aí ele começou a nadar. Fala da sua história da natação, desde quando você começou a nadar. Então, Ale, eu comecei a ter os meus primeiros contatos com a natação na década de 60, que nessa época eu fui trabalhar com Abílio Couto. O Abílio Couto é a expressão máxima aí em maratonas aquáticas, não? E lá no escritório onde eu trabalhava no escritório do Abílio, se reunia uma vez por semana o pessoal da Federação Paulista de Natação. Ainda era a Paulista de Natação. E aí eu tive contato com vários dirigentes da Federação Paulista de Natação. Entre um desses dirigentes tinha um nadador, que não era um nadador de grande expressão, mas era uma pessoa bem aficionada para as provas de maratona aquática. O nome dele é João Penteado. E o João Penteado, né, tinha até o apelido de João Quilômetro, porque ele costumava nadar sempre longas distâncias. Não? Ele me convidou para treinar no Clube de Regatas Tietê, ali na marginal do Tietê. E eu acabei tendo meus primeiros contatos ali, no Clube de Regatas Tietê. Na ocasião, o mestre Sato ele estava se transferindo do Clube Pinheiros para o Clube Tietê. E aí o Sato acabou sendo supervisor técnico ali do departamento de natação do Clube de Regatas Tietê, e eu iniciei praticamente a minha carreira, tanto minha carreira de nadador como a minha carreira profissional como técnico de natação, eu iniciei com o mestre Sato. O Sato também foi uma pessoa bem expressiva, né? Um técnico bem expressivo, porque além de ele ser um técnico de renome, ele era um grande educador, né?
que todo o trabalho dele girava em torno de uma filosofia oriental, não? E aí eu tive toda, vamos falar assim, toda essa bagagem, esse privilégio de ter tido um grande mestre de natação e ter tido também como inspiração o próprio Abílio Couto, que o Abílio Couto, na ocasião, ele tinha terminado de ser campeão mundial de maratonas aquáticas e em 59, no começo da década de 60, ele bate o recorde mundial do Canal da Mancha, no sentido Inglaterra a França, e depois de um determinado período ele voltou da França para a Inglaterra também com o recorde mundial. E aí eu fui uma pessoa privilegiada nesse sentido. Não? E lá na ocasião, eu tinha uma certa dificuldade para treinar natação, porque eu tinha que trabalhar, estudar e praticar natação. Aí o mestre Sato, vendo que eu me dedicava, que eu tinha um desempenho para fazer a natação, tal, mas não tinha mais possibilidade, porque eu tinha que trabalhar e estudar, ele me convidou para ser o assistente técnico dele no Clube de Regatas Tietê. Que legal. Então, com pouca idade, eu já comecei profissionalmente a trabalhar com natação. Aí, na década de 60, eu, com 17 anos de idade, eu realizei a minha primeira ultramaratona, que foi uma prova de Ilhabela a Caraguatatuba. Foi uma prova de nível internacional e foi uma prova também classificatória para a Secretaria de Esporte. Na época foi a Secretaria de Esporte e Turismo, para convocar os nadadores para representar o Brasil na prova de Capinápolis, que era uma prova que era o auge do Campeonato Mundial de Águas Abertas. Uma hora, qual que é nesse período eu realizei algumas travessias, né? Não fui um nadador expressivo em provas de piscina, mas eu me saía bem em provas de águas abertas, né? Então eu comecei a ter gosto pelas maratonas aquáticas. No início da década de 70, eu já tinha uma formação profissional, além de ter tido toda a orientação, que eu era assistente técnico do mestre Sato, eu acabei fazendo educação física e comecei a trabalhar como técnico de natação em alguns clubes. Aí eu formei a primeira equipe de natação do Clube Paineiras do Morumbi. O Clube Paineiras do Morumbi, na ocasião, estava iniciando o departamento de natação e eu consegui agregar grande parte ali dos interessados, dos associados. Era um clube mais ou menos elitizado e fora do roteiro normal do dia a dia, né? Porque o Clube Paineiras do Morumbi ficava bem no alto do Morumbi e não tinha condução, não tinha ônibus, não tinha condução. Mas com muita dificuldade ali, a gente conseguiu formar a primeira equipe de natação, que saíram vários nadadores de nível nacional, nível regional, tal. Não? Esse foi a minha passagem até a década de 70, da década de 60 até a década de 60 na natação. Maura! Aliás, você tem alguma pergunta? Pode fazer. Quando você fez individual Caraguá e Ilhabela, qual era a distância na época? Qual a distância que você fez sozinha, Caraguá e Ilhabela? Caraguá e Ilhabela, a distância em linha reta, ali, é 22 quilômetros. Mas você tem as influências das marés, corrente marítima, vento. Então, é uma prova, não é considerada uma prova muito longa, mas ela chega mais ou menos aos 30 quilômetros. Tá?
na época, era uma distância bem expressiva, não? E, na época, além de ser uma competição, era um desafio também. Agora, interessante, Ali, falando um pouquinho do histórico aí da natação, quem criou essa prova foi o Abílio Couto. O Abílio, depois que ele voltou do Canal da Mancha, ele começou a procurar alguns desafios para fazer no Brasil. E um desses desafios que era, vamos fazer uma distância meia tenebrosa na época, por causa das condições das marés, um local onde existe muita água viva, caravelas, tal, não? O Abílio, ele tornou como sendo um grande desafio fazer esse desafio nadar da Ilha Bela até Caraguatatuba. E no começo da década de 60 foi criada essa prova, e essa prova se estendeu até a década de... Ela teve uma parada na década de 70, tal, depois ela voltou na década de 80. Não? Eu fiz essa prova umas 5 vezes. Na década de 60, na prova internacional, eu me classifiquei em 5º lugar. E na década de 80, em 82, eu peguei em 3º lugar a prova, mas eu já estava com 32 anos de idade. Né? Então, a prova Ilha Bela Caraguatatuba é um marco histórico para as maratonas aquáticas. Pois não, Ale, pode fazer a pergunta. Ô, Mauro, a Mônica Guzmán falou uma pena que não tem mais essa prova para fazer. Ela também é outra maratonista aquática. E na sequência, pergunta para ele quanto que foi, porque ele que foi o primeiro, né, a nadar Caprinápolis. Quando foi Caprinápolis? Caprinápolis foi 80? Em 1982. Não? Caprinápolis, Ale, ela é o auge do Campeonato Mundial de Águas Abertas de ultramaratona. Não? É uma prova que existe desde a década de 50. Hoje nós tivemos várias participações expressivas de brasileiros. Não? Eu fui o primeiro brasileiro a concluir a prova. A prova que seria a primeira prova do Campeonato Mundial de Maratona Aquática. Depois, eu procurei incentivar vários nadadores para participarem dessa prova, e nós tivemos assim uma participação muito expressiva até a década até praticamente recentemente aí, não? Nós tivemos a Ana Marcela, que ela foi recordista da prova, hoje é o 2º melhor tempo da prova. Nós temos o evangelista, ele já concluiu essa prova 12 vezes. Né? Tivemos vários nadadores de expressão, o Samir, o Alexandre Quirino, porque na década de 60, o Abílio participou dessa prova 3 vezes, mas ele não concluiu a prova. E depois, em 65, foram 4 nadadores brasileiros e também não concluíram a prova. Então, a gente ficou como assim, sendo os nadadores sem condições para fazer a prova de Caprinápolis. E em 82 eu fui e consegui me classificar bem. Não? Aí eu concluí a prova em 8 horas e 45 minutos, né? Peguei uma boa classificação e tal, e eu fui considerado o primeiro nadador a concluir a prova. Não? Mas a prova de Caprinápolis, ali não foi a maior prova que eu fiz. Ela tem 35 quilômetros, é uma prova fantástica, com uma organização espetacular, mas não foi a maior prova que eu fiz.
Eu A sei. maior prova, Para o Rio São Francisco. Qual foi a maior? a maior prova foi, que eu considero a maior prova de ultramaratona aquática do mundo. Foi uma prova da cidade de Registro, no litoral sul de São Paulo, quase próximo aí ao Paraná, até Iguape. E essa prova, ela teve uma metragem de 108 quilômetros. Só para você ter uma ideia, Ale, participaram 45 nadadores e chegaram 3 nadadores. Eu cheguei com 18 horas e os outros 2 nadadores chegaram com 22 horas. O Reinaldo e o Marciano, eles concluíram a prova em 22 horas. Não? Porque essa prova foi uma prova que ela foi realizada há alguns anos, não? Mas a metragem era um pouco menor. A metragem chegava em torno de 80 a 90 quilômetros. Como eles construíram uma barragem na cidade de Iguape, o rio ele criou novos caminhos. Os meandros do rio foram sendo mais acentuados, não? E aumentou essa metragem mais ou menos uns 30 quilômetros. E foi uma prova muito difícil, para saírem 45 nadadores e nadamos à noite e tal, e chegaram só 3. Foi uma das maratonas aquáticas mais difíceis que fizemos no Brasil. Então eu considero que foi um desafio, foi uma prova de maratona aquática. Eu considero essa prova pela metragem a maior maratona aquática, maior prova de maratona aquática do mundo. Ô, Maura, Oi. essa prova, estão perguntando aqui que o tempo dele foi super bom, se tinha corrente a favor. Disse que seu tempo foi muito bom. Você tinha corrente a seu favor? Bom, você diz, descendo o rio. Descendo o rio. Descendo o rio. Né? Senão seria praticamente impossível fazer uma prova de 108 quilômetros se fosse no mar, descendo o rio. Então, hoje nós temos uma tradição muito forte em águas abertas, né? Representação da nossa campeã mundial, a Ana Marcela, campeã olímpica, não? Alan do Carmo, e aí na região de Salvador, né, que você já fez algumas entrevistas, tal, o Salvador eu considero como sendo o celeiro das maratonas aquáticas. Né? Saíram dessa região grandes nadadores, né? Nadadores de renome. E você entrevistou recentemente o Ricardo Saravalli, não? Entrevistei. O Ricardo e a sua xará, a Alessandra Malta, fizeram uma prova espetacular, uma prova que eles saíram lá do Farol e nadaram até a ilha de São Paulo, não? E nadaram 70 e poucos quilômetros em mar aberto. Então, é uma prova que deveria ter um reconhecimento mais forte. Não? Na realidade, por exemplo, o Ricardo foi o pioneiro na prova, não? E a Federação a Federação Baiana não reconheceu a prova, né? Não oficializou, não reconheceu a prova, não deu os devidos méritos, né, que deveria ter dado para o Ricardo e nem para a Alessandra. Aí, em Salvador, nós tivemos outras grandes expressões, né? A Patrícia Brito e o Juvenal Barreiro, eles fizeram a prova da ilha de Itaparica até a Barra nadando de borboleta. É uma coisa inédita, não? E, inclusive, o Juvenal está no Guinness. A gente praticamente na piscina não consegue nadar 500 metros de borboleta. Eles nadaram praticamente uns 15 quilômetros de borboleta. A Patrícia Brito e o Juvenal Barreiro. Então, são outros 2 grandes nadadores, né, que deveria
tá em destaque, deveria ter sido muito mais homenageado do que foram. Né? O pessoal reconhece um pouco, não reconhece aquilo que deveria reconhecer dessas grandes expressões da natação brasileira. Não? Pois Maura, não, né? Oi? a Patrícia, eu entrevistei e eu não sei se ele conhece, mas tem uma história bacana dela que ela me contou que ela tentou, ela foi para a Inglaterra para tentar registrar lá no, para que entrasse no Guinness, mas ela não conseguiu porque ela não tinha marcado horário, você acredita? Ah, em Londres. Ela está Ela falando que a Patrícia foi para a Inglaterra tentar registrar o feito dela. E não conseguiu porque não marcou hora. Quem não conseguiu? A Patrícia. A Patrícia. Patrícia não conseguiu? Não, porque chegou atrasada ou não marcou hora em Londres. Ela não conseguiu o Guinness. Ela não conseguiu o Guinness. Não conseguiu. Quer dizer, eu acho assim, que é outra grande injustiça, não? Os dois, né, o Juvenal e a Patrícia, tiveram um mérito igual. Né? Então a Patrícia também deveria estar no Guinness. Porque é um feito inédito. Nadar no mar, em mar aberto, nadar uma prova um desafio de 15 quilômetros de borboleta. Né? É uma coisa muito rara. Né? Ô, Maura. Mas no nosso meio existe isso, viu, Ale? No nosso meio existe algumas coisas que não são muito compatíveis, que não são muito reconhecíveis, né? Então, nós que fazemos parte dessa comunidade, é a gente que tem que realmente bater palma. Por exemplo, eu acho que o teu trabalho, Ale, espetacular, porque você está fazendo uma divulgação, né, de uma modalidade que é praticamente elitizante, né, uma coisa que poucas pessoas conhecem. Hoje, se você perguntar para algum nadador de águas abertas, aí, nadador de mais ou menos de nível, então, você conhece o Abílio Couto, né? É uma coisa incrível. A maior parte do pessoal, eles não conhecem o Abílio Couto, porque a divulgação é muito restrita. Né? E o Abílio foi um marco para a natação brasileira. Né? O Abílio foi um marco de tal expressão, ali, que 2 anos, parece que foi em 1963, se não me engano, foi feito quais foram os atletas de maior destaque no Brasil. Né? O Abílio perdeu só da Maria Esther Bueno, que foi campeã mundial de tênis. Em segundo lugar foi o Abílio, tá? Em terceiro lugar foi o saltador o João do Pulo, não, foi o Ademar Ferreira da Silva. Foi o Ademar Ferreira da Silva que ficou em terceiro. Né? Naquela ocasião, o Pelé parece que ficou em quarto lugar. Aí o Abílio Couto foi o segundo atleta em destaque no Brasil. E hoje, se você perguntar para alguém quem foi o Abílio, quais são os feitos do Abílio, muitos nadadores de maratona aquática não conhecem o Abílio. Né? Como não conhece, por exemplo, o Ricardo Saravalli, não conhece a Alessandra Malta, não conhece a Patrícia Brito, o Juvenal. Não? Então, eu acho que o teu trabalho ele é fantástico, porque você levanta todos esses nomes, né? Você traz um histórico para a nossa comunidade. Então, isso é muito importante. Agradeça a ele, Maura, já que... Tá. Agradecendo. Tá. E eu vou conhecendo mais gente ainda por causa dessas conexões aqui na internet mesmo, porque eu conhecia o Ricardo através da Alessandra e conheci você através do Pedro. E o Pedro, quer falar para ele, Maura? O Pedro, ela está conhecendo várias pessoas através de você. O Pedro também é uma pessoa espetacular, né? Ele é super entusiasta para as provas de maratona aquática. Ele, sem interesse
nenhum, ele promove as provas de maratona aquática. E o Pedro, ele tem, ele escreveu um livro interessantíssimo, Ale. Alma de Nadador, né, é um livro praticamente histórico, né, é um conto, e é interessantíssimo porque é um conto feito na região dele, ali na Bahia, em Salvador, né, e retrata mais ou menos, por isso tem um nome, Alma de Nadador, retrata mais ou menos o espírito do maratonista aquático. É interessante. Quem puder ler esse livro, né, vai gostar muito. Eu, particularmente, recomendo esse livro. Alma de Nadador. Já perguntei para ele onde comprar aqui. Enquanto ele escreve para a gente, Maura, o Pedro falou para eu perguntar pro Foschini para ele falar do arquirrival dele, do Paulo Paranaguá. O Pedro pediu para você falar do seu arqui-inimigo Paulo Paranaguá. O Pedro pediu. Sim. Vê bem, Ale, na década de 80, eu fui campeão paulista de maratona aquática. Né? E eu, quando estava iniciando, voltando a iniciar a minha carreira de nadador de maratonas aquáticas, tinha um nadador em grande destaque, que era o Paulo Roberto dos Santos. O apelido dele é Paulo Paranaguá, porque ele reside em Paranaguá. E o Paulo foi um nadador de grande expressão. O Paulo, ele tem uns feitos espetaculares. Né? Ele foi campeão paulista também de maratona aquática. Ele nadou a maior distância nadada no Brasil como desafio, não como prova. Como prova foi a minha. Como desafio é do Paulo. Ele nadou 120 quilômetros no Rio Paraná. E o Paulo estava em destaque na época, tal, era vamos falar assim, o Alan do Carmo da nossa época, né? Era a Ana Marcela da nossa época. E quando eu recomecei, eu comecei a me encostar um pouco mais no Paulo. Eu comecei a me classificar em terceiro lugar, em segundo lugar, e o Paulo sempre em primeiro. Depois eu comecei a ganhar algumas provas do Paulo. Então, o Paulo, na realidade, o Paulo Paranaguá, ele foi um grande amigo, mas também um rival para as competições. Né? E fizemos vários treinos juntos na Baixada Santista. Estávamos nos preparando para fazer o Canal da Mancha, mas infelizmente não conseguimos patrocinador na época, que realmente é um desafio muito caro, o Canal da Mancha. Não? E o Paulo foi uma pessoa que também, né, eu tive como espelho, eu tive como ídolo, né? Porque ele ganhava todas as provas. E à medida que eu fui me encostando no Paulo, eu fui me sentindo bem, eu fui aumentando a minha autoestima, né? Como nadador de maratona aquática. Eu acho que eu conversei com o filho do Pedro, que morava no Japão. Esqueci o nome dele agora. Vê se ele lembra. Você sabe que o Pedro tem um filho no Japão que é nadador? O Pedro? O Pedro tem um filho no Japão? Não. O Paulo tem. O Paulo tem, mas o filho está no Brasil. O Ulisses. Você já fez uma entrevista com o Ulisses? Ulisses, é isso. O Ulisses é um grande nadador de maratona aquática também. Ele já nadou, parece que na sua entrevista ele fala, ele nadou à noite, 12 horas, se não me engano, no Rio Paraná também. Né? Ele fez o percurso praticamente toda a noite. Né? Então, Ulisses... Tem, olha, ali o histórico dos maratonistas aquáticos é muito extenso. Ele é um histórico que, se a gente ficar contando as aventuras, os desafios, as provas, a gente vai à noite aí batendo papo. É verdade. Porque tem muita gente envolvida, né? E muita gente
que se desprenderam para fazer os grandes desafios, né? Um deles é o Ricardo Saravalli, não? O Ricardo ele ficou na minha casa uma semana, nós fomos fazer uns desafios no Vale do São Francisco. O Vale do São Francisco tem uma coisa interessantíssima, Ale. Nós fizemos vários desafios no Rio São Francisco. Fizemos um desafio de 180 quilômetros. Não? Eu com o Ricardo, nós fizemos um desafio de 30 quilômetros, saindo da cidade de Penedo, fomos até Piaçabuçu. Não? Foi uma aventura, fomos em 3, eu, o Ricardo Saravalli e o Ricardo Lima. Bota a bateria, tá acabando. Bateria. A bateria, empurra lá. Então, Eu coloquei aqui. Eita, agora foi. Não estava na tomada. Então, eu já nadei no Rio São Francisco, eu já nadei da barragem de Paulo Afonso, eu já fui até a Foz do Rio São Francisco. Eu já nadei no Rio São Francisco mais de 500 quilômetros. Eu conheço o Rio São Francisco na palma da mão. Nós fizemos vários desafios no Rio São Francisco. É um lugar maravilhoso. Eu considero assim, o Quênio do São Francisco, é uma região que todo brasileiro deveria conhecer. E é um rio limpíssimo, né? É um rio que ele sustenta ali várias cidades, tem milhões de pessoas que dependem do rio para sobreviver, né? Desde a parte de agricultura, a parte de pesca. Então, é uma coisa maravilhosa. E o Ricardo Saravalli, ele fez esse desafio se preparando para fazer a prova, o desafio ali do Farol até a ilha de São Paulo. Né? Então, a nossa comunidade realmente é uma aventura. Centenas de pessoas perdidas. Oi. Eu tenho 2 irmãos gêmeos que dão aula de águas abertas lá no Rio São Francisco, chama Chico Natação. Eu já entrevistei eles há uns 2 anos atrás, um pessoal novinho que está ensinando a nadar lá no Rio São Francisco. Tem 2 irmãos gêmeos. E travou. Pessoal, vocês estão me vendo? Glorinha, você está aí? Tá. Tem 2 irmãos gêmeos? E tem 2 irmãos gêmeos no São Francisco ensinando as pessoas a nadar. As crianças, né, ali. Criança, Então, adulto. No Rio São Francisco. Está ensinando as crianças a nadar. No Rio São Francisco. 2 nadadores gêmeos. Como é que é o nome? Chico, no Instagram, eles estão como Chico Natação. Depois eu passo no WhatsApp para vocês o perfil para vocês verem. É bem bacana. Estão ensinando as pessoas a nadar no Rio São Francisco. Que estão ensinando as pessoas a nadarem no Rio São Francisco. Rio São Francisco. Que maravilha, hein? Que iniciativa linda. Parabéns aos irmãos gêmeos aí. Eu também sou gêmeo, viu? Edmundo também é gêmeo. E, Maura, pede para ele falar como que era a questão de alimentação, hidratação, porque na época que ele começou a fazer essas grandes distâncias, não tinha todo o conhecimento que a gente tem hoje, né? Ela quer saber como era mais antigamente, como é que era a parte de alimentação, hidratação, como é que era? Bom, vê bem, na década de 60, década de 50 tal, todas essas maratonas, na realidade, era uma grande aventura. Né? Então, estava se testando um monte de procedimentos na parte de alimentação, né? A parte de treinamento. Tinham nadadores que comiam, antes da prova, comiam 2 bifes, né? Para reposição de proteínas e tal. Né? Era comum, por exemplo, o nadador, durante o percurso dessas maratonas longas, né? Dessas outras maratonas,
levar uma térmica com chá quente, com glicose dentro da térmica do chá. Não? Era comum o nadador se alimentar com coisas sólidas, né? Então, batata doce, pêssego em calda. Hoje é um pouquinho diferente, né? Hoje você tem uns suplementos de alimento mais apropriados, são suplementos mais concentrados, não? Então, cada um tinha uma experiência. Tinha nadadores que tomavam chocolate com chocolatada, chocolate com leite, né? Durante a maratona, durante o desafio. Depois foi se melhorando, foi se criando coisas um pouco mais que participava um pouco mais da digestão, que não comprometia tanto, não? A parte, por exemplo, da pessoa não se sentir enjoo, não ficar mareado durante não? Então, era comum o cara comer banana, batata doce, né? Leite condensado. Tinha nadadores que tinham o hábito de levar latinha de leite condensado e tomavam leite condensado e tal. Todo esse tipo de alimentação da nossa época mudou muito, né? Então, hoje, existem suplementos especializados para isso. E Maura, o Pedro está dedando aqui, né, as façanhas do Aí ele está perguntando. Agora eu quero saber o que o Edmundo fazia nadando sozinho lá em Maceió, das 2 horas da manhã até 7 horas da manhã. É para eu ficar rezando em casa. Andava 2 quilômetros na praia e nadava no escuro até amanhecer, para não pegar sol. Era por isso? Para poder não pegar sol? Conta do manguezal de Pioca. É isso aí, manguezal de Pioca. Eu residi 23 anos em Maceió e eu morava numa praia semideserta, ao norte de Maceió, chamado Praia de Pioca. E eu morava praticamente à beira-mar, não? Então, para eu não nadar todo dia no mar, que é um pouco mais desgastante, você tem uma série de improvisos durante o treino, tal, que é água-viva, tem muita incidência de caravela. Não? Eu acabei arrumando um local para treinar dentro do manguezal. Não? Então, é um local que recebe a água do mar na maré alta e a água depois sai na maré baixa. E eu balizei esse local, eu coloquei alguns pontos de referência, ele tinha um circuito mais ou menos de 400 metros. Tá? E eu ia treinar nesse local de madrugada. Então, um lugar maravilhoso. Eu chamava de Recanto das Garças, porque era um local, era como se fosse um berçário, né, de peixes, né, de crustáceos e tinha essa colônias aí de garças, né? Então, um lugar muito bonito. E aí eu tinha o privilégio de ver o nascer do sol dentro desse ambiente, né? Nadando e curtindo a natureza. Porque o maratonista aquático, uma das coisas fundamentais, uma das coisas que eu acho assim, que é a grande vantagem de ser o maratonista aquático é dele estar interagindo com a natureza. Ele treina em rio, ele treina em lago, ele treina no mar, não? E eu tive esse privilégio de treinar dentro do manguezal, que era um berçário ali de peixes, né? A natureza muito bonita, era cercada pelos mangues, né? E eu convivi com isso daí há alguns anos, 23 anos só. Agora, conta a história do peixe-boi que se apaixonou por você. Eu estava fazendo um desafio de um município chamado Paripoeira. Eu
Então, eu estava me preparando ali para fazer o desafio e tal, né? E eu fui fazer um treino de reconhecimento na parte inicial desse desafio. E quando eu estava nadando, eu senti um vulto grande passar por baixo de mim, então estava nadando no mar, e eu acabei levando um susto, pensei que fosse um tubarão, um peixe grande assim e tal, né? Depois, como eu habitualmente eu levava sempre alguma comida, né? Levava uma banana, levava alguma coisa e tal, eu acabei depois procurando ali, vendo o que era tal, e vi que era um peixe-boi, né? Ele estava monitorado com uma anteninha nas costas e tal. O nome era uma fêmea, né? O nome dela era Lua. Aí ela parou na minha frente, olhou, ficou de me olhando, como se ela estivesse dizendo assim, que é? Está tudo bem aí? Precisa de ajuda, né? Aí eu, para recompensá-la, eu peguei e dei uma banana para ela. Me arrependi até hoje, porque ela acabava de me atrapalhar meus treinos. Porque sempre que ela me via, ela ia tentar me seguir e tal, né? E acabava atrapalhando meu ritmo, atrapalhando meus treinos, né? Aí eu convivi também com esse peixe boi fêmea, né? Chamado Lua. Então, isso aí que eu chamo de interagir com a natureza, né? Essa é a grande vantagem do maratonista aquático, né? Ó, Maura, só fala para ele que o Serravalli entrou aqui, mandou um abraço para o grande mestre, só que como é tarde lá na Espanha, depois ele vê a live gravada. O Serra Vale foi dormir porque na Espanha já é tarde. Ele vai ver a gravação amanhã. Foi o quê? Foi dormir porque na Espanha já é muito tarde. Ah, tá. Amanhã ele vê a gravação. Tá? Um abraço para o grande mestre. Mandou um abraço para o grande mestre. Tá. Tá? Outro abraço para ele. E perguntaram também, a Mônica perguntou se você ainda nada e aproveita, fala pra gente aí quantos anos você tem. Está perguntando se você ainda nada e quantos anos você tem. Ó, eu ainda nado, né? Na realidade, pela minha idade, né? Eu faço alguma coisa, vamos falar assim, um pouquinho fora do normal, né? Porque eu tenho um volume de treino um pouco alto. Eu treino uma média por semana de 55, 60 quilômetros por semana. Por semana. E eu ainda sou novinho, Ale, então eu tenho que aproveitar, estou na faixa de 76 anos, né? Certo? Eu espero ainda nadar mais uns 10 pela frente aí. Claro. Com Né? certeza. Porque a grande vantagem ali da natação é exatamente essa. A natação é o único esporte, a única atividade física que você pode iniciar de bebê, com 5 meses de idade, e pode nadar em toda a sua existência. Tem nadadores que participam de prova de Master com mais de 100 anos de idade. Sim. Né? Talvez seja o único esporte que dá essa possibilidade de você praticar a vida toda. Né? E a natação é para isso mesmo, é para a pessoa usar e abusar a vida toda. Estão falando aqui, gente que é só 60 a mais, que não consegue nem nadar 60 quilômetros, então tem que treinar mais, né? É claro. Tem que treinar mais. Tem gente que não consegue nem 60. Não consegue? Nem 60 quilômetros. Uhum. E ele dá, porque ele foi formado em educação física, ele dava aula onde, ô Maura? Onde você deu aula de educação física? Ale, eu trabalhei Bom, eu comecei como assistente técnico do mestre Sato. Né? Só para você ter uma ideia, o Sato ele foi um técnico de renome. Ele ficou 24 anos no Esporte Clube Pinheiros,
que é um clube que tem uma tradição muito grande de natação. E 22 anos consecutivos, o Pinheiro foi campeão paulista de natação com salto. Tá? Os primeiros nadadores que foram para as Olimpíadas eram nadadores do salto. Né? Foram quatro nadadores para as Olimpíadas, eram nadadores que começaram a natação com salto. Bom, aí o salto ele se transferiu para o Clube de Regatas Tietê, e eu, com 16, 17 anos, eu fui assistente técnico do SAP. Com 21 anos, eu estava me formando em educação física, eu já era técnico de natação. Aí eu trabalhei em alguns clubes pequenos, trabalhei no Clube Motilíbano, trabalhei na Associação Recreativa Bragança. Eu nunca dei aula em escola, eu sempre trabalhei em clube. Ah, tá. Depois eu fiquei quase 8 anos no Clube Paineiras do Morumbi. O Clube Paineiras do Morumbi é um dos clubes que tem uma natação de alto nível. Né? E eu formei a primeira equipe de natação do Clube Paineiras do Morumbi. Aí, depois do Clube Paineiras do Morumbi, na década de 80, eu fui empresário de esporte. Eu tive 4 escolas de natação. Né? Eu fui o primeiro empresário a ter uma escola com piscina semiolímpica e a primeira escola a ser filiada à Federação Paulista de Natação. Então, a minha vida, né, ela está muito atrelada à parte de natação, à parte de esporte. Né? Eu já fiz vários esportes, né, inúmeros esportes. Eu fui triatleta, ciclista, corri várias maratonas, já saltei de paraquedas, eu já fiz um monte de coisa. Mas a natação é o esporte da minha paixão, é o esporte da minha continuidade, não? É o esporte que eu posso fazer sem contraindicação. E é isso aí, eu tenho uma vida toda voltada para o esporte, para a natação. E hoje ele treina em piscina, Maura, ou é... Vocês estão morando aonde? Ele consegue nadar no mar ou em represa? Ele nada nas piscinas dos condomínios onde a gente mora. Da onde vem? Está perguntando onde você treina. E no SESI também. Bem, eu tô em São Paulo agora, eu treino no SESI, né? Aqui é uma região muito boa, eu estou na região aqui da Raposo Tavares, próximo a Cotia. Tem uma área muito apropriada aqui, uma área da Prefeitura de São Paulo, que é o Semocan. É um pulmão dentro de São Paulo, né? É onde grandes corredores vão fazer os treinos ali, ciclistas de mountain bike. Né? E ao lado do Semocan tem o SESI. O SESI também é outra grande maravilha que existe aqui na região. Tem uma piscina semiolímpica aquecida, toda balizada, tal. Né? O SESI, em termos assim de empreendimentos que existem, né, para a parte de esporte, para a parte comunitária, é uma maravilha. Né? O esporte, o SESI, na realidade, que eu falo, é um país dentro de um país, é um país dentro do Brasil. Você está no SESI, é um país do primeiro mundo. Realmente concordo. Já tive o privilégio de nadar nos Jogos dos Trabalhadores pelo SESI, realmente. Uma outra pergunta sobre o manguezal lá do Pedro aqui, Maura. Você está lendo aí? Estou lendo, peraí, deixa eu ver. Nadava lá em Pioca muitas vezes à noite no mar, saindo às 5 horas da tarde. E de manhã sempre sozinho, com a pochete de suprimentos na cintura, o Pedro falou. O Pedro falando como você nadava em Pioca lá. O Pedro foi meu companheiro algumas vezes nessas aventuras aí nesses desafios de nadar no mar. Tá? O Pedro já nadou no manguezal, ele conhece, ele já nadou junto comigo no manguezal. Ele conhece a maravilha que é aquilo. Maura, celular, quem está vendo só a barba dele agora. É que o meu braço está ficando mole. Tá bem? Já posicionei, pronto. Estava caindo. Estava com o braço dela. Uma pergunta minha, por que ele nadava
Bom, ele não tinha medo de nadar sozinho, e por que que mesmo lá no manguezal tinha que ser de madrugada? Não era perigoso, não? Sem ninguém lá? Ela está perguntando se não era perigoso você nadar de madrugada e por que que tinha que ser de madrugada. Não. Primeiro é o seguinte, como eu estava numa região que tem uma incidência de sol muito forte, uma região equatorial, eu tinha que fazer meus treinos e sair e terminar os treinos cedo. Né? Então, eu terminava o treino em torno de, no máximo, 8 horas, 7h30, 8 horas. E como eu fazia meus longos, né, nadava 4 horas, 5 horas, eu tinha que começar de madrugada. A região que eu sempre procurei fazer os meus treinos, meus desafios com muita segurança. Né? A região que eu treinava, lá em Maceió, ela é protegida pelos corais. Então, é uma região que não teve incidência nenhuma de ataque de peixe, tubarão. Tá? E eu sempre procurei ir com uma lanterna, não, com um marcador iluminado e tal, e de vez em quando eu levava aquela nossa boinha, que eu já uso essa boinha de segurança há muitos anos. Não? Então eu nadava sempre beirando as costas, não saía, não me aventurava, não ia para mar aberto. Então eu procurava sempre fazer com a máxima segurança. Né? E era a única forma que eu tinha de conseguir treinar naquelas condições. Porque ali na região a incidência do sol é muito forte. Né? Então, até para a piscina, o ideal ali é sempre treinar de madrugada, 5 horas, das 5 até as 7, 8 horas no máximo, tal, porque senão você corre risco de ter problemas de pele. Né? A incidência ali de câncer de pele é muito alta. E aí eu me habituei. Agora, eu treino de madrugada ali, desde a minha adolescência, da época que eu comecei a treinar lá no Clube de Regatas Tietê. O Estado sempre deu treino de madrugada. Né? Ah, é. Nós praticamente abríamos o clube de madrugada, o treino começava às 5 horas da manhã. Né? Então, 5 horas nós treinávamos até 7, 8 horas, depois eu ia para a escola, ia trabalhar tal. Então, eu criei esse hábito desde a minha adolescência. E até hoje eu faço isso. Eu tenho o hábito de dormir cedo e acordar de madrugada. Eu sou aquele madrugador das 3h30, 4 horas da madrugada. Né? E Legal. é um hábito que eu acho saudável, né? Que você tem um aproveitamento do dia muito maior. Não? E dormir cedo também é legal. Não? Eu costumo dizer que eu durmo com as galinhas. Né? As galinhas É. falam, o ciclo da natureza é esse daí. Se você, por exemplo, conviver com a natureza, os pássaros acordam de madrugada, os bichos acordam de madrugada e dormem cedo. Né? Então, nós temos que acompanhar o ritmo da natureza. Isso é muito gostoso. Né? Eu criei o hábito de ver o nascer do sol. Ah, É uma das coisas muito. mais, principalmente no Nordeste, né? Que tem uma posição ali do nascer do sol espetacular. Né? Então, cada dia, para mim, era um dia diferente, a natureza era um quadro diferente. Né? E eu curti muito isso daí e continuo curtindo. Legal. Ó, Maura, bom, deixa eu só falar aqui que a Glorinha, uma amiga, não leu aqui. Glorinha, a gente já escreveu, ele tem 76 anos. É, o Ricardo não foi dormir e ele contou um caso aqui, ô Maura, que uma vez eles foram treinar no Rio São Francisco, a travessia era de 30 quilômetros, a maré jogou eles e ao invés de nadar em 6 horas, eles nadaram 10 horas. Opa, travou. Maura?
Repete aí. Laura. Oi, repete aí. Que Repete. o Ricardo falou que quando eles foram nadar no Rio São Francisco, o mar jogou a travessia de 30 quilômetros. Ao invés de eles nadarem 6 horas, eles nadaram 10 horas. A travessia do Rio São Francisco com o Ricardo, vocês, em vez de 6 horas, né, nadaram muito mais. Porque 10 horas. na ocasião, eu convidei um amigo nosso, o Ricardo Lima, e o Ricardo estava recomeçando a natação. Então, para a gente não avançar muito no desafio, nós parávamos em determinados períodos para esperar o Ricardo, né? E com essas paradas que nós dávamos, a gente acabou saindo fora da previsão. Então, a maré ela sobe, ela entra no rio, lá na foz do Rio São Francisco, e ela vem subindo até mais ou menos Penedo. E a nossa previsão era para nadar 6 horas, mas como a gente foi esperando o Ricardo para nadarmos juntos, nadarmos com segurança, né? A gente acabou se atrasando para não pegar a maré alta. E acabamos pegando a maré de enchente, a maré entrando no rio. Então nós nadamos um tempo muito longo ali contra a correnteza, né? E de vez a gente está dentro daquela previsão de 6 horas que a gente ia fazer o desafio, acabou sendo mais de 10 horas, né? Mas, de certa forma, foi muito bom. O Ricardo Saravalli sabe disso, porque o Ricardo estava se preparando para fazer esse grande desafio que ele fez, que foi nadar 65 quilômetros em mar aberto e tal. Então, para ele, foi uma maravilha. O Ricardo adorou, né? Agora, foi um desafio relativamente difícil. Só para você ter uma ideia, eu já nadei de Penedo até a Foz, 50 quilômetros, em 9 horas e 5 minutos. Né? Nós nadamos 30 quilômetros em 10 horas e pouco, 10 horas e 10, 10 horas e 15, os 30 quilômetros. Né? Porque quando eu nadei de Penedo até a Foz, eu nadei direto, eu nadei com a maré vazando. Né? Porque o Rio São Francisco, nessa região da Foz dele até Penedo, ele sofre uma influência muito forte das marés. Mas, de qualquer forma, foi bacana. Por isso que chama desafio, é um desafio. É isso aí. E, Maura, para a gente ir encerrando, queria saber qual que foi a última grande prova ou desafio que ele participou e se tem alguma coisa em mente aí para daqui para frente. Qual foi o seu último desafio e se daqui para frente você tem alguma coisa em mente? Tá. Olha, ali em Maceió, eu fiz vários desafios. Eu saía do município, ia para um outro município e tal, não? Então, o meu último desafio foi realmente em Maceió. Eu nadei 35 quilômetros. Eu saí de Paripueira, que é um município ao norte de Alagoas, não? E fui nadei até a praia de Pajuçara, que é o cartão postal ali de Maceió. Não? Eu saí 5 horas, 17 horas, e cheguei às 6h30, 15 para 7 da manhã, nadei a noite todinha, não? Lá na praia de Pajuçara. Foram mais ou menos em torno de 40 quilômetros. Mas eu fiz esse desafio uma meia dúzia de vezes. Não? Eu fui o rei dos desafios lá em Maceió. Me parece que a Alessandra Malta quer fazer um desafio ali também. Parece que ela está vendo as condições, as possibilidades de se fazer um desafio lá em Maceió. Porque a grande vantagem ali é que é chamado Costa dos Corais, né? Então, toda aquela região ela tem a proteção dos corais. Então, você pode nadar tranquilamente ali com uma certa segurança. Né? E ainda continua sonhando com outros desafios. Vai ter a prova agora em novembro, a 14 bis,
14 bis eu já fiz a 14 bis 11 vezes. Né? A 14 bis, eu fui, na década de 80, eu fui vice-campeão, né? Mas é uma prova que eu já fiz várias vezes, mas algumas vezes eu me perdia, não tinha um bom acompanhamento, né? Só na década de 80 que eu me saí bem e só perdi a prova na boca do funil, na boca da entrada, que Nossa. eu estava nadando com um nadador bem mais jovem, né? Um nadador de piscina, e aí eu fui disputar a entrada com ele no funil. Ele acabou chegando alguns segundos na minha frente ali e tal, eu fiquei em segundo e ele ficou em primeiro. Mas é outra prova que hoje é um marco das maratonas aquáticas no Brasil. É a maratona 14 mil. É isso aí. E, Maura, fala para ele que o Roberto Donadoni nadou lado a lado com ele em 2015. Roberto Donadoni falou que nadou com você em 2015. Fala para o Roberto que eu sempre ganhei. Eu me lembro. Eu tenho um filme, eu vou depois mandar para o Roberto. Eu tenho um filme que eu fui mal nessa prova. Eu acabei entrando numa parte de mangue ali e tal, não? E eu perdi um tempo enorme, acabei me cortando todo, porque tinha umas cracas no fundo e tal, não? E nessa prova, quando estou entrando no funil, eu olhei do meu lado esquerdo e vi o Roberto chegando. Né? Então, fala para ele que ele nunca ganhou de mim. Ele não falou isso, não. Ele está ouvindo a gente aqui. Ele falou que nadou com manda um abraço para ele. Ele é outra pessoa super dedicada, né? É uma pessoa que está sempre participando dos eventos ali do pessoal da 14 bis e tal. É um grande nadador, um grande maratonista também. É isso aí. Olha, pessoal, se vocês não tiverem mais nenhuma pergunta, eu vou agradecer, Maura, super agradecida aí por você, por ele. Se ele quiser complementar com mais alguma coisa, mas foi um prazer aí tá ouvindo as experiências dele. O pessoal aqui também entrando, achando fantástico. Eu que agradeço aqui a indicação do Pedro. E só faltou a resposta mesmo. Qual que é a próxima? O que ele está pensando aí para. Para encerrar, se você tem mais alguma coisa para falar, qual vai ser a seu próximo desafio? E ela está te agradecendo. Ale, primeiro eu que tenho que agradecer e pedir desculpas, né, desse contratempo. Imagina. Primeiro com a parte de eu não ter prática para entrar certo no Instagram, não. E depois pelo meu problema de audição, que eu dependo do aparelho para poder escutar com uma nitidez melhor. Não? Então eu peço desculpa, né, de eu ter, vamos falar, atropelado aí a sua entrevista. Imagina. O que eu mando de mensagem é assim, pessoa procurar, né, manter sempre uma atividade, né, se possível, sempre estar próximo da natureza, né, porque a nossa vida, ela realmente se consiste das partes naturais da Terra, né? Então, o esporte o esporte, quando eu falo esporte, eu quero dizer atividade física. Não tem necessidade de ser esporte, a pessoa caminhar, a pessoa poder, vamos falar assim, relaxar durante o dia, fugir dessa tensão muito forte que existe atualmente e tal, não? A pessoa poder procurar se cuidar bem, né? É como dizia o Abílio Diniz, né? A sua morada é seu corpo, procura cuidar bem dele, né? Então, se alimentar bem, dormir bem, procurar ter menos estresse possível, né? Essas são as mensagens que eu mando, né? Em relação ao nosso esporte, Ale, é aquilo que eu falei no início da entrevista. É o único esporte, é a única atividade que a pessoa pode fazer desde bebê, desde os 4, 5 meses de vida,
né? Até 100 anos. O homem que viveu mais aí 115, 110 anos, né? É o único esporte que dá possibilidade, a única atividade que dá possibilidade do ser humano estar fazendo. Então, a natação é para a vida toda. O esporte dentro da água é para a vida toda, que não tem contraindicação. Essa é Perfeito. a mensagem que eu mando para o pessoal. Muito bacana, muito rica. E eu que agradeço, Maura. Não tem nada que desculpar pelo começo, não. Então, fiquem tranquilos, foi ótimo, viu? Conflito de gerações. Tá, Ale, ó, um beijão, tudo de bom, viu? Tchau, Ale. Obrigada. Como diz o português, um abraço. Como diz o português, é um abraço molhado para você. O que você falou, Ale? O Pedro falou que ele tem um desafio que ele não falou ainda, ele quer fazer o Leme ao Pontal, verdade? Lê meu Pontal. Vai fazer? Vou. Vai. Eu pretendo fazer em março, Ale. Se correr tudo bem, eu pretendo fazer em março. Ah, bacana, muito legal. Vamos acompanhar. Beijo grande, então, boa noite para vocês, tá? Eu Obrigada. vou. Tchau. Tchau, querida. Um abraço molhado, tudo de bom. Tchau. Obrigado, Ale. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau.